O que é que pode, o que é que não pode, o que é vedado, o que é permitido nessa pré-campanha. Como é que o Ministério Público está se comportando também e analisando essa questão da pandemia e eleição? Perfeito. É uma pergunta bastante pertinente, meu caro Júnior Trigueiro, porque ontem, no dia de ontem, foi expedida uma recomendação na 14ª Zona Eleitoral, que é referente à comarca de Lavras da Mangabeira, onde eu exerço a função eleitoral, e esta recomendação foi dirigida aos pré-candidatos e aos diretórios de partidos, às emissoras de rádio, né, para que haja uma ampla divulgação justamente dessas condutas, né, que são permitidas e o que é proibido nesse período de pré-campanha, certo? Nós sabemos que as eleições sofrem uma grande influência das redes sociais. Neste período de isolamento social, essa importância ela é ainda maior. Porque o que acontece é que os candidatos ou pré-candidatos vão fazer a sua pré-campanha e a sua campanha prioritariamente por meio dessas redes sociais, né? O isolamento é algo que se intensifica, essa atuação dos pré-candidatos nas redes sociais. A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições, né? Esse ano vai ser o que esse projeto que estendeu a data das eleições, a data de realização da votação, não altera a data do início da propaganda eleitoral. Então, provavelmente, se não houver nenhuma alteração no projeto, teremos um período de campanha um pouco mais elástico nessa eleição. E é importante, né, que até o dia 16 de agosto, que chamamos de pré-campanha, a propaganda eleitoral, ou seja, o pedido expresso de voto, ou com palavras que induzam o eleitor ao voto, como apoie, eleja, isso é uma conduta que não é permitida, né? Seria uma campanha, o que a gente chama de campanha antecipada. E isso traz graves repercussões, como a gente vai falar adiante. Então, o que é que pode, nesse período, né? Nesse atual, pode pedir, anunciar, o candidato pode anunciar suas qualidades, né? Pode anunciar sua plataforma de governo, seus programas que pretende desenvolver, ele pode participar de debates, né? Debates, de entrevistas. E importante aqui esse trabalho com a imprensa, porque deve ser dado um tratamento isonômico a todos aqueles que estão dispostos a concorrer ao pleito de 2020. Então, essa é a orientação que a gente passa, né? Os debates, as entrevistas são permitidas, as enquetes até o dia 15 de agosto são permitidas, né? Depois, a partir do dia 16, as enquetes não são mais permitidas, né? E também é possível que os parlamentares divulguem os seus atos, o que fizeram em seus mandatos também. Isso é o que é permitido. Não é permitido, nesse período de pré-campanha, o impulsionamento nas redes sociais. O que é isso, o impulsionamento? Traduzindo para as pessoas que estão nos assistindo, é aquela candidatura pagar para que Facebook ou Instagram eles aumentem o espectro daquela mensagem, ou seja, já vai chegar determinada, se você só tem, por exemplo, 500 seguidores, sua mensagem ia chegar para eles, os 500. Quando você contrata o Facebook ou o Instagram e
por meio de um link patrocinado, que a gente chama, essa mensagem pode alcançar um número bem maior de espectadores e que tem como o Facebook ou o Instagram dizer que não, você vai abranger determinado público em determinada idade, determinado sexo, determinada religião. Então, é algo que proporciona uma maior divulgação dos atos de campanha. Neste período atual, o impulsionamento é vedado, ou seja, aquele pré-candidato que contratar o Facebook, ou o Instagram, ou outra rede social para impulsionar a sua pré-candidatura pode estar sujeito à cassação do seu registro ou do seu diploma, certo? E também pagar uma multa que vai de 5 mil a 25 mil reais. Então seria um abuso de poder, considerado pela lei eleitoral, e esse candidato estaria praticamente fora do jogo. Ele estaria fora do jogo. O que acontece? Depois, a partir do dia 16 de agosto, quando é permitida a propaganda eleitoral, vai ser possível o impulsionamento das candidaturas, mas somente aquele candidato, por meio de uma pessoa jurídica instituída para esse fim específico da campanha, é que vai poder impulsionar essa candidatura. E aí, quando o candidato impulsionar por meio dessa pessoa jurídica, vai aparecer o rótulo eleitoral. O que é isso? Quando ele divulgar uma propaganda dele, vai aparecer o nome lá no Facebook ou no Instagram. Propaganda eleitoral, CNPJ, número tal. Se houver o impulsionamento por meio de pessoa física, esse impulsionamento é ilícito, certo? As pessoas físicas não podem impulsionar as candidaturas. Igualmente, pessoas jurídicas que não a da própria candidatura, igualmente não podem sequer colocar essa propaganda de forma gratuita e muito menos de forma impulsionada. Quem agir dessa forma vai estar sujeito à cassação do registro ou diploma, né? Essa é a consequência, são consequências graves, porque isso desequilibra sobremaneira a disputa. Eu chamo a atenção também, neste momento de pré-campanha, para uma conduta vedada, né? Inclusive, a nossa recomendação também abrange esse aspecto, que é prevista no artigo 74 da Lei 9.504. O que acontece? A propaganda institucional. O que é isso? É quando o município ele quer divulgar as suas benfeitorias, digamos assim. Uma inauguração de uma obra, que ainda é permitida até 3 meses antes do pleito, e ela tem um objetivo educativo, né? Um objetivo de dar conhecimento, uma informação para a sociedade, né? desses órgãos públicos, né? E o que não pode ser feito é vincular esses atos ao nome do prefeito, né? Ou ao nome daquela pessoa responsável pela obra, e a divulgação de imagens do pré-candidato a prefeito também, que estão ligadas àquela benfeitoria. É previsto no artigo 74 da Lei 9.504 e é uma grave desobediência ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. E o que acontece? Quem agir dessa forma também está sujeito ao cancelamento do registro ou diploma. Ou seja, isso é usar a máquina pública em favor pessoal. Quer divulgar o que foi feito pelo município? Pode divulgar. Município tal, realizou obra tal. Pronto, inauguração tal dia. Aparece a imagem da obra,
aparece o texto dizendo o que foi feito de perfeitoria. Agora, se tiver ligado ao nome do prefeito ou a fotografia ou vídeo do prefeito, isso já é uma conduta vedada prevista no artigo 74 e tem consequências muito danosas, né? Eu quero ressaltar ainda quanto às eleições, algo que era bastante comum nas outras. Eu acredito que nessa haverá um cuidado redobrado, sobretudo por parte da imprensa, né? Quando for divulgar pesquisas eleitorais. O que acontece? Houve uma alteração da Lei 9.504, né? E a divulgação de uma pesquisa sem o prévio registro tem uma multa hoje que é bastante acentuada. A multa é de 53 mil a 106 mil reais, ou seja, profissionais de imprensa, né, por exemplo, que costumam cometer, às vezes, um deslize, né? Se quer divulgar uma pesquisa, vai lá no site do TRE ou do TSE, vê se a pesquisa está registrada para somente divulgar. O jornalista, né, ou a pessoa que fizer essa divulgação, sem observar esse cuidado, se a pesquisa está registrada, está sujeita a uma multa de até 106 mil reais. Está lá no artigo, acho que 37 da Lei 9.504, certo? E, mais grave ainda, a divulgação da pesquisa fraudulenta, é aquela pesquisa falsa, né? Sequer foi feita realmente a pesquisa fraudulenta. Além dessa multa de até 106 mil reais, que é uma multa bastante pesada, sem ela o cidadão deixa de ser cidadão, porque não obtém a quitação eleitoral, e é previsto ainda como crime, né? Com a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, é uma alteração bastante rigorosa, né, da legislação, que previa multas bem irrisórias, que até incentivavam ao cometimento desse delito, das pesquisas fraudulentas, porque imagine você divulgar uma pesquisa fraudulenta em uma data bem próxima ao pleito, dando uma ampla margem de vantagem para determinado candidato. Isso influencia o eleitor. Infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que dizem que não vão perder o voto, né? Tem pessoas que são influenciadas por quem está para votar em quem vai ser eleito, independentemente das plataformas e dos programas apresentados por determinado candidato. E assim, como a preocupação desse projeto citado por você, quanto às fake news, aqui também é uma espécie de fake news mais específica, voltada para a divulgação de pesquisas eleitorais, e é punido com bastante rigor pela legislação eleitoral, certo? O Ministério Público tem feito cursos, né, tem se atualizado, nós temos feito conferências com diversos palestrantes para justamente aprimorar os nossos conhecimentos. Nossa fiscalização vai ser prioritariamente as redes sociais. Ver quem está descumprindo as regras do jogo nas redes sociais. Vai ser preponderante essa atuação. Nós aprimoramos nossos conhecimentos nessas áreas para identificar aquela propaganda eleitoral que não está de acordo com a legislação na rede social, aquele impulsionamento proibido, seja por pessoas jurídicas, seja por pessoas físicas, e, portanto, a nossa intenção realmente é essa, de fiscalizar as regras do jogo e permitir que os candidatos tenham efetivamente as mesmas chances de concorrer. Antigamente, rádio e televisão eram fundamentais. Já vimos que nas eleições passadas, pessoas com tempos irrisórios
propaganda na televisão, se elegeram porque eram youtubers ou então que tinham muitos seguidores no Instagram ou no Facebook. Então existe um estudo, né, que diz que se você tem mais de 1 milhão de seguidores, você está eleito deputado federal no Brasil. Então, se você tem mais de 1 milhão de seguidores, você pode se candidatar porque esses seus seguidores são fiéis até na hora de votar. Então, a influência das redes sociais é bastante elevada, já foi nas eleições passadas, né? E que vários youtubers e personalidades públicas foram eleitas, e agora mais ainda com a questão do isolamento social.